paz, a perfeita paz, que foi a herança que Jesus deixou para os discípulos. Ele disse: a minha paz vos dou. Por isso que a ordem que ele deu aos 70 foi que quando chegasse em cada casa, dissesse: a paz do Senhor Jesus esteja nessa casa. A paz do Senhor Jesus esteja na tua vida e no teu trabalho. Hoje nós estamos no 8º dia. Estamos chegando ao final. Já vou sentir saudades. Mas nós teremos o sábado e o domingo presencial. Louvado seja Deus. O título de hoje é O Último Convite para Vencer. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse, aqui tem algo tremendo, porque é aqui que o povo de Deus vai glorificar a Deus. O rosto iluminado, como de Moisés, como de Jesus, o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O Senhor nos santifica, e Ele nos santifica na verdade, pois somos enviados ao mundo. João 17, 7 e 18. Tua palavra nos alerta, já é hora de despertarmos do sono. Romanos 13, verso 11. Portanto, precisamos despertar a fim de que sejamos usados e iluminados por Cristo. Efésios 5, verso 14. Esse é o convite, o último convite para vencer. O Senhor, Ele proporcionou nesse ano o grande conflito ser doado a todos. Queridos, foi um privilégio no Natal entregar um grande conflito para cada detenta, para cada agente, para a direção, para todos daquele presídio. A gente, logo que lançou, nós demos, mas o Senhor usou de uma forma tremenda a minha irmã Irani. Ela esteve comigo aí na última missão e ela disse: Cési, o Senhor disse para eu doar um livro para cada uma delas. E foi tremendo, porque minha amiga, minha dupla missionária, que vai comigo dessa vez, foi usada tremendamente. E ela ligou, conseguiu os 500 livros, nós tínhamos que dar um presente para elas. Aquelas meninas, elas têm absorvente, pasta de dente e sabonete. Mas não tem shampoo, não tem creme, não tem condicionador, não tem gilete, não tem chinelo, não tem roupas íntimas. E minhas amigas, em unidade, como um grande mutirão, foram tremendamente usadas para nós trazermos alegria. E o último convite foi entregue ali. Nós estávamos na ala do crime hediondo. E ali, quando eu chego, elas já gritam e vão me gritando. E uma pastora, ela diz que é pastora, mas tá ali. E nós tivemos caso de pastoras que matou o marido. E ela disse que ela viu o grande conflito. Nós já tínhamos entregado e ela viu o grande conflito. E ela viu na mesa da gente. E a gente estava desprezando. E ela disse: olha, me dê esse livro. Eu quero ler esse livro. Ah, pode levar esse livro. Ela diz: você não sabe o que é esse livro. Esse livro aqui é para expulsar os demônios da nossa vida. Conta a história de
tudo. Isso, o livro aqui é uma dinamite, é um dinamite no inferno. E aí que a gente começou a querer se interessar pelo livro e querer de volta. Ela diz, não, não, esse aqui você me deu. E aí, quando nós chegamos lá, ela disse, deu o livro pra gente. E aí nós agora estamos conhecidas como as servas do grande conflito, o último convite do Senhor à humanidade. Queridos, nós precisamos proclamar ao mundo. Essa é a igreja de Cristo e essa igreja esse ano tem a missão de levar este grande conflito. Sabe como que o grande conflito foi escrito? O inimigo não queria que esse livro fosse escrito. Quando a serva do Senhor teve a visão do grande conflito, foi num velório. E quando ela entrou no trem, ela contou para o seu marido, para Tiago. E aí estava alguém ali ouvindo tudo e diz, ela não vai escrever esse livro. Ela escrevia 3 páginas, caía de cama. Ela escrevia 1 página, caía de cama. Escrevia 7 páginas, caía de cama. E o Senhor permitiu para que ela entendesse o quão precioso é este livro. O livro que revela o grande conflito entre o bem e o mal. O livro que abre os nossos olhos, um convite para vencermos, proclamando ao mundo. O mundo todo é um vasto campo missionário. E nós, que temos conhecido há longo tempo a mensagem angélica, deveríamos ser animados pelo pensamento de que os lugares que antigamente eram tão difíceis acesso, são agora facilmente alcançados. Países até agora fechados ao Evangelho estão se abrindo as portas e suplicando que lhes explique a palavra de Deus. Reis e príncipes estão abrindo as portas que por muito tempo permaneceram fechadas, convidando os arautos da cruz para entrar. Obreiros evangélicos. Página 27. Fé é acreditar na palavra e descansar que ela vai se cumprir. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus, ela é imutável. Ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do 4º mandamento nunca lhes foi apresentada em verdadeira perspectiva. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tornar de forma inteligente sua decisão. O grande conflito, página 503. Qual será o nosso motivo de oração hoje? Primeiro, para despertar da letargia espiritual e pelo derramamento da chuva serúdia. Segundo, pela pregação do Evangelho às pessoas que vivem especialmente no Oriente Médio e no norte da África ou em grandes áreas urbanas. E o terceiro motivo, pelos 5 amigos. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Jesus, te exaltamos, te bendizemos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, porque só tu és digno de toda adoração. Pai, estamos aqui para te adorar, mas também para te pedir, porque cremos no teu poder. Pai, desperta da letargia espiritual, desperta a tua igreja, Senhor, e derrama sobre nós a chuva serôdia.
Pai, nos ajude a pregarmos o teu evangelho, a cumprir o ID. Cumprir o ID do Senhor. O Senhor nos deu uma ordem, e a ordem é ide. Ide pregar o evangelho. Mas não podemos esquecer que o ide está no imperativo, mas antes tem o vinde. Precisamos nos assentar nos teus pés, Pai. Pela pregação do evangelho, Senhor, o mundo tomará a decisão consciente. Nos ajude, Senhor, especialmente pelo Oriente Médio, pelo norte da África e pelas grandes áreas urbanas. E eu acrescento, toma a Suíça em tuas mãos, Pai. Toma a Europa em tuas mãos, Senhor. Foram essas pessoas que vieram ao Brasil trazer essa mensagem. E hoje estão dormindo, mas o Senhor está trazendo agora brasileiros até a Europa como celeiro. Nos use, Senhor, nos use para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Pai, tome as crianças da igreja de Oné, toma as crianças da escola, Senhor, em nome de Jesus. Levante essa geração como reparador, como restaurador de rupturas e de veredas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Consagração e ação. O tempo é curto e em toda parte há necessidade de obreiros para Cristo. Deveria haver 100 trabalhadores diligentes e fiéis nos campos missionários, nacionais, estrangeiros, onde agora há só um. Os caminhos e atalhos ainda não foram trabalhados. Urgentes incentivos devem ser apresentados aos que deviam estar agora empenhados no trabalho missionário para o Mestre. Fundamentos da Educação Cristã, página 488. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Sabe como eu me sinto? E é o que verdadeiramente o Senhor tem nos chamado, a sermos embaixadores do céu. Queridos, eu amo pregar o evangelho. Eu tinha empresa, tinha dinheiro, mas não tinha paz. Hoje não tenho, mas tenho a paz que excede todo entendimento. Eu falo da palavra do Senhor, meu coração se enche de alegria. E eu falo, Pai, eu sou trabalhadora do céu. Eu sou tua embaixadora nessa terra. Eu sempre digo lá para as minhas meninas, olha, não olhem para mim. Eu sou a boca de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus. Eu abraço elas pela grade, eu beijo o rosto delas, porque eu amo. Porque o Senhor disse, vinde, benditos do meu Pai. Estive preso e foste me visitar. Tive fome e me deste comer. Tive frio e me cobristes. O Senhor não vai dizer, vinde, benditos do meu Pai. Você estudou a lição, você estudou a Bíblia, você foi na igreja, você foi nos cultos de quarta. Não, isso é nossa obrigação. Mas a segunda milha é ser como Cristo. É nosso dever dizer aos nossos irmãos no ministério que a mensagem que proferimos, ela venha cheia do Espírito de Deus. Precisamos de uma consagração completa. Está na hora de oferecermos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida e ministério. A Igreja Remanescente, página 49 e 50. Ação missionária do 8º dia. Ore pelos seus amigos. Entregue o livro missionário. Qual é o livro missionário desse ano? O Grande Conflito. Queridos, doem esse livro. É tempo de despertar do sono. É tempo de levar a palavra do Senhor. Porque nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Nós precisamos da chuva serôdia. A mensagem será levada avante
não tanto por argumentos quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora ela germinará, ela frutificará. Os raios de luz penetram por toda parte, a verdade é vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm prendido. Laços de família, relacionamentos na igreja, não tem poder para detê-los agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar de todas as forças argumentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. O grande conflito, página 509. Eu creio, eu verei essa profecia se cumprir. Você verá. Precisamos despertar. Hoje, vocês devem purificar o seu recipiente a fim de estar prontos para o orvalho celestial, prontos para o derramamento da chuva serôdia, pois a chuva serôdia há de vir, a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje submeter nosso coração a Cristo para que sejamos preparados para esse tempo de refrigério, pela presença do Senhor, aptos para o batismo do Espírito Santo. Evangelismo, página 485, 486. Fiéis ou rebeldes? A verdadeira obediência à palavra de Deus será considerada. A verdadeira obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. O servo não é maior do que o seu Senhor. Cristo foi considerado um rebelde, blasfêmia e difamação. Dizer que era o Filho de Deus e perdoar pecados, cegados por Satanás, exercerá. O Pai vai exercer aspereza, severidade para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o empregado que observar os mandamentos. O Pai vai tratar com aspereza. Olha, as palavras de Paulo se cumprirão literalmente. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo 3, verso 12. Você está preparado para esse momento? Como os defensores da verdade se recusarão a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados nas prisões, exílios e outros tratados como escravos. Neste tempo de perseguição, a fé dos servos do Senhor será provada. Eles proclamarão fielmente a advertência, seguindo somente a palavra de Deus. Maranata, página 185. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós precisamos entender que no tempo do fim, 12.000 selados de cada tribo, formando-se então os 144.000, serão corajosos, levantarão o estandarte, reivindicarão o caráter de Cristo e Cristo vem para os reivindicar. Lucas 10:18. Todo poder nos foi dado e ele via Satanás como raio cair do céu. Lucas 10:18 tem um paralelo com Apocalipse 12, verso 9. Jesus na cruz expulsa Satanás do céu definitivamente. Os obreiros de Cristo expulsarão Satanás da vida das pessoas que aceitarem a cruz. Queridos, quando o Senhor me mostrou isso em vigília, eu tremi. Pai, é isso? Por isso que o Senhor está nos dando autoridade. Quem aceitar a cruz, Satanás será expulso da vida.
Esse é o caminho a Cristo. Nós precisamos, queridos, o meu filho, ele fez um sermão. Esse primeiro sermão que ele foi pregar, quando nós fomos pregar, Satanás tentou impedi-lo, fazendo com que nosso carro caísse em uma vala. Quando eu fui fazer minha primeira pregação também, ele tentou destruir de todas as formas. Eu quero mencionar um pouquinho desse caminho a Cristo, que o meu filho, quando leu o livro, ele fez um resumo, mas nós não podemos esquecer: 12 fontes, não faltaria água viva. Água viva é Cristo. Para cada tribo, o Senhor disponibilizaria essa água viva. Verdadeiros israelitas. Sabe o que é símbolo de verdadeiro israelita? Símbolo de Cristo. 70 palmeiras. Lembra do que está escrito lá em Salmos? Lembra que as palmeiras estão ali junto às águas? Beba água. E agora que você bebeu da água, das 12 fontes, agora são enviados à frente de Cristo como obreiros. São pacificadores, são os que Jesus convidou a esmagar a cabeça da serpente. Uau! Jesus via este evento milhares de anos antes. Por isso aqui ele é lembrado. Eu via Satanás cair como um raio. Apesar dele viver na terra como ser humano, ele já existia antes da criação. É a onisciência. Então, o verso 20, nossa maior alegria não pode ser pregar, ser eloquente, mas ter o nome escrito no céu. É nossa salvação. É nós vencermos, nós sermos fiéis a toda prova. Jesus esmagaria a cabeça de Satanás e os 70 esmagaria o poder do inimigo. Nós temos autoridade, nós podemos enfrentar o mal com ousadia, porque o Senhor nos deu autoridade. Nós vamos esmagar suas obras, nós vamos esmagar suas mentiras, seu reino com a autoridade que Cristo Jesus nos dá. Nós ainda vamos entender um pouquinho mais sobre os 70, mas precisamos entender o caminho a Cristo. E eu quero, de uma forma muito resumida, em poucas palavras, falar um pouquinho do resumo que o meu filho escreveu quando ele leu esse livro. Este livro fala dos passos até chegarmos a Jesus. Primeiro passo, reconhecimento dos nossos pecados. Esse é o mais fácil. Quando você peca, você sabe que pecou. Judas, quando traiu Jesus, ele diz: pequei contra sangue inocente. Ele admite que pecou, mas não se arrepende, que é o principal. Segundo passo é o arrependimento. Exatamente o que Judas não fez. Ali, mais tarde, quando estava acontecendo o Pentecostes, eles perguntaram: e agora? Que faremos? Se somos pecadores? E Pedro então diz: arrependa dos vossos pecados para que sejam cancelados. Existe uma comparação entre o primeiro e o segundo passo. O primeiro passo, estamos todos rastejando como uma venda nos olhos. A venda é o pecado sobre as nossas vidas. E precisamos cancelar isso sobre nossas vidas, que seria o segundo passo, o arrependimento. Nós rastejando seria Satanás fazendo com que nós pudéssemos ficar ali na terra e não conseguíssemos levantar. Por isso, significa que estaríamos ajoelhados em suas obras. E nós não devemos cair nessas tentações, nessas belezas mundanas.
Já o segundo passo, que é arrepender dos pecados, tem pessoas, como disse, elas reconhecem o pecado, mas não entende. Sabe que exemplo? Saulo, Faraó, eles pintavam os pecados com as cores mais escuras, porque ninguém poderia descobrir que era o pecado deles. Exemplo, quando ele ia matar os cristãos, Saulo, ele pintava para mostrar como se fosse uma coisa boa, como se fosse o trabalho para o próprio Deus. Mas não era isso. Já arrepender tem a ver com ser uma coisa genuína em comunhão com Cristo. Você se sente tocado no momento da confissão. Pode ser uma confissão pública ou oculta, mas precisa ser de coração. Saber arrepender. E Jesus vai perdoar os seus pecados. Essa confissão em completa comunhão com Jesus vai começar a tirar as vendas dos olhos. E Satanás não vai conseguir mais te deitar. Agora você é de Jesus e Jesus está com você. Você vai olhar para as pessoas com as vendas nos olhos e vai enxergar nelas. E você vai querer ajudá-las. Você vai querer levantá-las. É assim que nós precisamos agir. O terceiro passo é quando você começa a olhar para a cruz. Próximo objetivo, mas esse é o passo mais difícil, porque todos estão deitados, arrastando no chão. E eles vão tentar empurrar, falar que você está maluco, falar coisas que não são verdadeiras, mas Deus vai te guiar nesse momento. Essas pessoas podem ser os seus familiares. Quando você conhece a Cristo, começa a ir à igreja e eles falam, você está doido. E você vai precisar cortar esses laços, porque vai atrapalhar o processo. A maioria das pessoas chegam nesse passo e acaba voltando, mas você não pode permitir que isso aconteça. Você tem que permitir que Jesus entre na sua vida, que purifique, e para que Jesus possa fazer tudo novo de novo. E isso vai buscar cada vez mais a palavra. E você vai ser honesto com Ele. E você agora vai passar o ovilho e aí você chega na cruz. Passa agora por um teste de obediência. Quando passa nesse teste, mostra que é um servo dele e que você está servindo de coração, não importa a religião. Agora você olha para as pessoas que estão atrás de você e você agora vai tentar ajudá-las. E esse passo é o desejo que você tem de testemunhar, de pregar o evangelho a todos e salvar todos do pecado. Este é o passo mais difícil. Poucas pessoas chegam nesse passo. Quem chega está disposto a ir para o céu. E agora seu objetivo é salvar e salvar o maior número de pessoas. Desfrutar da verdade que você descobriu. Você pode salvar quem está perdido. Você pode ser um embaixador de Cristo. Você pode. Você vai ter vontade de testemunhar. Que o Senhor possa te ajudar. Queridos, quem escreveu essas palavras que eu acabei de ler para vocês foi o meu filho Lucas. Ele vai estar comigo nessa missão. Que o Senhor o use. Que o Senhor use os nossos filhos. Em nome de Jesus. Até amanhã.